Boa tarde ou boa noite a todos os irmãos que me acompanham neste momento. Venho rapidamente neste live, fazer um live um pouco rápido, porque de acordo com o episódio 1 e 2 que eu falei da realidade amorosa aqui na Europa e da realidade que se passa em relação às mulheres junto com os seus parceiros aqui na Europa, muita mulher revoltou, muita mulher chateou-se, muitos chamaram-me que estava a inventar a história, muito não estavam de acordo, mas tudo quanto que eu venho falar é a verdade. Eu trago as informações da comunidade, há pessoas que me ligam para intervir em certos assuntos, mas não esquecemos que eu marquei, temos um live amanhã domingo, dia 6 de novembro de 2022, por volta das 12 horas, mas em contrapartida eu recebi uma chamada do nosso compatriota angolano, um irmão, que está sofrendo um assunto muito complicado. Este nosso irmão é chamado de Tio Miguel. O Tio Miguel, ele havia mandado a sua esposa aqui na Europa, mas a esposa complicou-lhe a vida. O Tio Miguel vendeu tudo em Angola, mandou a esposa na Europa. A esposa chegou na Europa, mudou de história, arranjou um outro marido. Complicou a vida do Tio Miguel, ruinou a vida do Tio Miguel. O Tio Miguel tinha um bom cargo, o Tio Miguel fazia seus negócios, não é? E tinha construído muitas casas. O Tio Miguel vendeu quase tudo para apostar o dinheiro na mulher, que não vai viver aqui na Europa com a sua família. Eu, há pouco, estava com o Tio Miguel. O Tio Miguel fez uma entrevista junto comigo, esclareceu o assunto, e neste momento vou meter o Tio Miguel, vocês vão acompanhar o Tio Miguel, tudo quanto que ele havia acertado com a senhora. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs que possam me acompanhar neste preciso momento. Ok, vamos ouvir o Tio Miguel. Caríssimos irmãos, vou organizar devidamente isto. Vamos acompanhar o Tio Miguel. Ok, aí está. Nos episódios 1 e 2, consoante a relação amorosa aqui na Europa, consoante alguns comportamentos negativos de certas mulheres. Neste contexto havia muitas mulheres que contrariaram-me, disseram que não, as mulheres angolanas não se comportam de gênero, não maltratam os maridos, não desobedecem daquilo que é o combinado do seu lar. E hoje, ok, o Tio Miguel estará já. E hoje, consoante as intervenções e do live que nós temos o dia de hoje, dia 6, e temos um interveniente que é o nosso Tio Miguel. Ok. Tio Miguel. Tio Manuel, aliás, nosso Tio Manuel, que vai intervir. E depois do Tio Manuel virá intervir o Tio Miguel. Mas nesse momento está ao telefone, é o Tio Manuel. Ele vai falar da sua situação consoante a realidade que lhe aconteceu aqui na Europa. Boa tarde, Tio Manuel. Alô? Alô, boa tarde, Tio Manuel. Sim, Tio Manuel, a palavra está ao seu lado. Consoante Boa tarde a todos os caros angolanos. Chama-me Benito Toco Manuel. Eu estou cá na França desde 2019. Aconteceu comigo um escândalo na minha esposa, porque a mandar a minha esposa aqui na Europa estava com grávida de 3 meses. E nos primeiros anos conversamos muito bem. E em 2012, porque ela vem em 2012,
E quando chegou aqui, manteve um rapaz. Hoje em dia o rapaz está com 10 anos. E o tal rapaz foi declarar com outro pai. E eu ficou lá em... Quer dizer, tio Miguel, tio Manuel, quer dizer, logo que ela quando deu a luz, nasceu, o filho, ela declarou no outro pai, é isso? Exatamente, exatamente. Pode continuar. Mas o tal filho seu próprio que deu o nome do Israel. Então... Tio Manuel, vamos alô, tio Manuel. Alô? Alô? Sim, vamos esclarecer este ponto. Quer dizer, quando ela chegou na Europa, ela fez o procedimento de asilo, não deu certo, e como estava concebida, então ela pensou que entendeu para declarar o filho do outro pai. O tio Manuel tinha conhecimento. Não, eu praticamente não tinha conhecimento disso, Sim. mas só que ele me disse só para mandar um dinheiro, o dinheiro que ele fazia um algo, mas depois de fazer o algo, que ele vai me comunicar, que ele vai me dizer uma coisa, mas eu ficou com muito suspeito daquilo, mas conforme que eu conheço a realidade da Europa, eu não tinha mais outro como a fazer. Eu mandei o dinheiro. Era quanto o dinheiro? Dinheiro cerca de... Na altura, ele me disse só mandar pelo menos 4.500 euros. Sim. Que ele recebeu aqui, ele recebeu quase 4.000 e tal euros. Uhum. E na altura, mas Já em 2015... Quando eu venho aqui, porque em 2012, 13, 14 e 2015 eu tomei a decisão para vir e lhe ver conforme que ela nasceu também, a ver a situação conforme que ele estava a passar com ele. Ok. E o dinheiro que o Manuel tinha mandado em 2015? Não, era em 2015, porque 2015 que é o ano que eu cheguei a primeira vez até com ele. Não é a primeira vez, porque anda a vir, mas era em Portugal, por causa do trabalho que eu tinha. Sim. Mas eu não chegava aqui na França. Na França, era a primeira vez que eu chego na França em 2015. Okay. Quando ela chegou aqui, mas o dinheiro que eu mandei, o dinheiro era já em 2000, acho que 2013, as coisas assim. Ok. Se me lembra, era 2013 que eu mandei o dinheiro. Ok, pode continuar, tio, mano. Mas todo fim do mês mandava sempre dinheiro a ela para os gastos, sabe, que essas coisas, a realidade, ela que sabia a realidade. Ok. Sempre me falava que ela não tinha assistência, ela não tinha nada. E eu tenho que mandar o dinheiro. Mas na mão, quando ela vem aqui, eu dei na mão assim com a mão que ela vem com $5.000, que ela vem com ela. Ok, fora dos 4.000 e tal que o tio Manuel tinha mandado quando ela pediu para fazer algo. Ia fazer um algo, porque eu falei com ele, mas o dinheiro que eu sempre te mando, o dinheiro que você vem com ele, o que é que você fez com o dinheiro? Sim. Ele disse que aqui tem vários gastos, não é como na África, não sei o que. Mas conforme que no tempo aí, eu tinha um bom dinheiro, tinha um bom salário e também tinha um biscato, de vários biscatos que fazia. Então, eu não podia mesmo negar o pedimento dela em relação daquilo que é dinheiro, porque eu sei que tem um filho aí, tem a minha esposa, então tem que fazer algo boa para ela. Exatamente. Pode continuar. Yeah. Então, daí de 2015, quando eu venho, fui encontrar com ela, com o rapaz. E na altura já tinha 3 anos. Sim. E eu fiquei junto com ela me alugou um quarto numa casa da amiga dela, próximo do foyer, porque na altura ela estava no foyer. Sim. E daí ficamos junto com ela durante quase 3 semanas. Ok. E acompanhava a criança, eu próprio acompanhava as crianças até na escola de manhã, porque ele
estava aí a fazer um biscato de ir para ali a trabalhar cerca de 2 horas ou 3 horas num documento de alguém. Eu acompanhava a criança e de tarde ainda buscar a criança na escola. Ok. Se o dia que não tem escola, eu ficava com criança. Mas no tempo chegou, eu disse que não, o meu dia já acabou. O que é que tu acha? Para voltar em Angola ficar, porque tinha 2 crianças que eu fiquei com ele lá em Angola. E ela me disse que não, as crianças conforme ficou lá, ninguém pode sustentar eles. Então, relação também das coisas de viagem, tu sabes já como que tu já viajou bastante tempo e as crianças também, ninguém vai fazer as coisas para eles, aliás. Então, você deve ter que voltar no país para arranjar a forma como que você vai viajar com a criança. Ok. Eu, na minha parte, entendi as coisas e daí tomei a decisão de voltar em Angola. Exatamente. Em 2015. E daí ficou. Em 2016 fiz tudo porque não podia perturbar o estudo dos miúdos. Então estava a esperar só em novembro, dezembro, porque Angola tem de férias. Ok. No período de férias, sim. E aí, em 2016, faz mais entrada das crianças na embaixada portuguesa sobre o visto, mas eu não consegui das crianças, só era para mim próprio. Então veio de novo aqui em 2016, mas conforme que estava a insistir para as crianças, eu voltei mais de novo em Angola. Então, neste período, o tio Manuel sempre vinha lhe visitar, enquanto esperava o processo do filho. Exatamente. Na altura, ele estava sempre no foyer. No foyer, mas sempre vinha visitar a mulher. Ele estava sempre no foyer. Okay. Em 2017 também tentei de novo e daí não consegui o visto, então não adiantou de vir mais porque não consegui o visto das crianças. Não conseguiu, então fiquei mesmo. E 2017, aliás, em 2018, que eu tentei de novo. E daí conseguiu e ligou para ela e viemos em Portugal, apanhamos autocarro até aqui na França, em Paris. Ela veio também nos buscar, era em janeiro. Venha nos buscar, conforme que ela meteu o manto, eu não vi nada. Afinal, ela já estava concebida. Estava grávida já de outra pessoa. De outro marido. Meu eu Deus não sabia de nada. Meu Deus. E ela nos levou também. Eu estava a pensar, porque em 2017, em 2016, no fim, lhe deram casa e começaram a trabalhar, lhe deram documento, começaram a trabalhar. E ele deu também a casa, ela me mostrou a casa, porque tinha dado a proposta de 3 casas. Okay. E ela própria me disse, pai, veja qual é a casa que tu gosta, que para nós vivemos junto com a criança. E a última casa que eu escolhi é isso, que ela está vivendo até hoje com outro marido. Com outro marido, quer dizer, ele te mostrou a imagem das casas, e aquela casa que o tio Manuel escolheu é que ela está a viver com outro marido. Exatamente, também contribui a mandar também um dinheirozinho para começar a comprar arca, fogão, essas coisas, televisão, naquela nova casa. Quer dizer, tudo que é eletrodoméstico daquela casa, o tio Manuel contribuiu. Eu contribuí mesmo, eu sempre ando a contribuir. Sim, contribuir. Quando nós chegamos, ela veio nos buscar na paragem do autocarro. E daí eu estava a pensar que nós estamos aí na nossa casa. Afinal, ela me mentiu, ela me levou junto com as crianças que eu vi com eles. Ela nos levou na casa de uma amiga dela. E chegamos lá, era num prédio de 4º andar, e chegamos na porta, bateu, abrimos. E o marido da amiga que veio nos atender.
disse, não, esse aqui é o pai do Israel. Quer dizer, logo vocês a chegar, ela não vos levou em casa dela, vos levou diretamente em casa de uma amiga. Ela nos levou na casa de uma amiga dela. E quando nós chegamos, a amiga não estava, e só que o marido que estava aí. Ela nos receberam lá na casa e ficamos. E daí, ela me disse, não, olha, eu não estou longe daqui, e a sua filha que nasceu aqui, a casa que nos deram, e ele foi queimar a casa, fizeram incêndio naquela casa. Então nos tiraram daquela casa porque causou muito dano naquela casa, não dá para voltar mais naquela casa. Então nos mandaram voltar mais de novo no foyer. Então no foyer, conforme que é o marido, o pai das crianças, não dá para ir lá no foyer, para ir conosco lá no foyer. Então você tem que ficar aqui para me esperar, e eu vou levar suas crianças no foyer. E daí eu entendi as coisas, a realidade daqui. Aquilo era de dia, tio Manuel, quando chegaram era de dia? Era mesmo de dia. Nós chegamos, porque saímos em Portugal sexta-feira, às 10, e chegamos em Paris às 14 horas, em Paris no dia seguinte. Quer dizer, nesse momento ela leva os filhos, te diz que não, fica aqui, estou a vir, vou levar os filhos no foyer. Sim, exatamente. Depois. E daí ela levou as crianças no foyer. Até hoje em dia, nunca via meus filhos. E ela desligou, ela trocou o número de telefone. Te abandonou na casa alheia? E ela me abandonou na casa alheia sem falar nada. E ali, naquela casa, eu fiz lá um dia. E o segundo dia, e ele me fazia sentar, estava já me contar, olha, a sua esposa, não sei o quê, já o dono da casa, aconteceu aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daí ficou muito magoado. O que o tio Manuel, desculpa. Eu queria mesmo se pular mesmo lá na quarta andar até no chão, para se focar mesmo, porque eu vi já tudo que eu fiz. E sobre meus filhos, e as coisas que eu fiz. Alô, Manuel. Alô? Vendi também uma das coisas meu, e eu vi que eu vou já iniciar uma vida em zero, vou iniciar mais uma vida em zero, e como que eu vou fazer? Alô, tio Manuel. Alô? Sim, desculpa. Caros telespectadores, quer dizer, o tio Manuel explica aqui, logo que chega nesta casa, no dia seguinte, o senhor daquela casa explica a realidade do tio Manuel. E o tio Manuel em Angola já tinha vendido quase todos os bens que ele tinha, contando que não vai viver junto com a sua família aqui na Europa. E o tio Manuel explica só, esse senhor, o que ele tinha te dito no dia seguinte? Ele te explicou o quê? Qual é a realidade que ele te explicou? Ela me explicou, a sua esposa, ela já tem um outro marido, você não tomou conta dela que ela está grávida. Ela está grávida do outro marido, ele vive já no outro marido. Mas eu disse, não, olha só aquilo que ela me falou quando nós chegamos à frente da sua porta. Ela já está me falando assim. Eu disse, é mentira. Até eu não se fala mais com ela sobre essas besteiras que anda a fazer. Eu proibi nela porque tu e eu andamos a conversar bem. Porque nós criamos amizade no lado dela. Mas eu estava a falar com ela para não fazer essas coisas que ela está a fazer. Porque vai ter um retorno para ela um dia. Mas ela não sabia nada sobre essas coisas todas que aconteceu. E daí ele me falou a verdade, e eu fico magoado. E queria mesmo se pular mesmo na janela para cair mesmo, para se focar mesmo. Porque eu vi com tudo que eu fiz para ela, e levou as crianças. E todas essas coisas que eu fiz para ela, seja aqui na Europa, seja lá na África, mas eu, na família dela também, ninguém pode fazer esse tipo de coisas. Mas ela fez comigo essas coisas, conforme que estamos a falar hoje. Já está quase 4 anos. Eu nunca vi mais minhas crianças. Meu Deus. E daí, como é que ficou? Como é que o tio Manuel saiu daquela casa?
Fizeste como? Eu saí daquela casa só para ligar no meu sobrinho, que estava lá mesmo distante no sul da França, ao lado da fronteira da Suécia. E ele que veio me buscar depois de 3 dias, ficava naquela casa, até a senhora disse, aqui nós temos só um quarto e a sala, você está a dormir aqui na sala, e nós estamos circular aqui, porque nós já saímos de casa às 5 horas, 6 horas, e você ainda está a dormir, não é bom. Então, nós não gostamos a ficar mais aqui, porque não sabemos o que é que pode passar realmente depois dessas coisas. Talvez uma coisa que pode acontecer aqui e nós vamos ficar culpados nessa situação. Então você tem que procurar maneira para sair. E daí que me deu a ideia de ligar no meu sobrinho, que pedi neles só para pelo menos ficar naquela casa, e quando ele vai se preparar para vir me buscar. E o meu sobrinho saiu lá no sul, e ele veio me buscar depois de 3 dias. Era quarta-feira, que ele chegou lá às 21 e tal, que ele chegou lá naquela casa. E daí falamos um pouco e agradecer neles para me proteger para me hospedar durante 3 dias. E a amiga falou quase tudo no meu sobrinho. Olha, assim, ele falou quase tudo. Ela não queria, não tinha mais interesse de esconder as coisas, porque a água já despejou no chão. Não dá para voltar aonde que no mesmo no corpo. Então aquilo que ficou assim, nós saímos lá e ela tinha um pouco de fraqueza, porque ela andou quase cerca de 5 horas de trajeto do carro para vir me buscar. E ele disse que não, tio, não dá para voltar hoje porque eu tenho que descansar. Porque eu saí do serviço, diretamente do serviço, que foi em casa se preparar, diretamente veio te buscar. Então daí hoje não vamos conseguir mais voltar. Nós temos que ir no outro tio que está lá em Paris. E ele ligou lá e nós fomos lá. Aonde que nós ficamos, dormimos lá. No dia seguinte, que nós saímos lá de tarde às 15 horas, que nós fomos lá chegar naquela cidade de cerca de 22 horas. Ok, tio Manuel. E depois, o tio Manuel chegou naquela cidade. O tio Manuel chegou. Alô, tio Manuel, o sobrinho veio te buscar e depois começaste o procedimento do asilo. Eu fui lá naquela casa do meu sobrinho. E o meu sobrinho juntaram com outro e meus irmãos que estão aqui na França, outro que está na Suécia e os outros que estão na Holanda. E deu o número dela, começaram a ligar para ela, a lhe perguntar por que ele fez isso. Então, se dá para, com todos os gastos que eu fiz para ela, pelo menos ela fazia um ano para mim. Exatamente. Mas daí ela negou, ele disse não sei o que, aí começaram a inventar várias coisas, que ele desligou e também trocou mais outro número. E ficou sem conexão, sem conversar mais com ela, até hoje em dia. Mas só para descobrir o endereço dela, porque a amiga dela, ela não sabia que já foi dado a casa. Ela pensava sempre que quando ela estava lhe falar para não fazer a besteira que eles estavam a fazer, então ficou inimigo dela. Que mesmo a chegar na casa dela, ela não sabia nada que nós vamos lá chegar na casa dela. E não houve uma queixa à polícia lá quando foste começar o auxílio? Não deste uma informação? O asilo são eles próprios que começaram, quando eu ficou lá onde que foi fazer o processo de asilo, ele próprio que ligou, lá na Qualia ligou para ela, e o dia que eu fui lá na prefeitura. E como é que a Qualia localizou? A Qualia conseguiu localizar? Novamente ligou para ela. O Qualia conseguiu localizar o endereço dela? Sim, consegui localizar o endereço dela, porque é uma angolana que foi, quando ele veio aqui na influência das amigas,
e foi declarar não como angolana, mas foi declarar como uma congolesa. Ok, ela mudou de nacionalidade. Sim, a dupla nacionalidade. Então, aconteceu mudou assim. também a nacionalidade dos filhos que o tio trouxe. E o meu filho também, e conforme que ela deitou como congolesa, e trocou também o nome dos meus filhos como e os acentos de nascimento como congolesa. Mas toda a documentação dos filhos está comigo. No momento estamos a falar, temos toda a documentação dos filhos. E como é que Seja passaporte, seja o bilhete de identidade, assento de nascimento, declaração da escola, todas as coisas estão comigo. E como é que o procedimento nesse momento está a correr? E o Coalhá fez o quê? Estão em que passo? Como é que é? O Coalhá ligou para ela não queria saber de nada. E quando foi também na prefeitura, o dia que foi meter o dedo, eu falei na senhora, tem 2 filhos aqui, 3 filhos brasileiros, um que nasceu aqui, mas 2 eu trouxe. Está aqui a documentação dos filhos. Mas olha só o número, ele me pediu o número dela, ligou nela e ele não queria trazer os filhos, porque ele disse, não é problema de tirar o direito dos filhos, porque o marido, ela não tem nascido para guardar os filhos, então você tem que vir com as crianças para nós podermos registrar as crianças. Mas ela negou a trazer as crianças, ela negou a trazer. Mas ele próprio foi fazer uma queixa, e ele próprio fizeram a queixa. Para mim, era só para assinar o documento da queixa. E agora nós estamos no processo do tribunal sobre as crianças. Quer dizer, ela que foi porque ele fazer uma queixa na polícia? Não ela, eu a prefeitura que fiz a queixa no meu lado. Ok. Para negar e trazer as crianças. Sim, ok. Yeah. E já foram no tribunal? E já fomos no tribunal no primeiro instância. Sim. Mas daí, conforme que ela não tinha o advogado, ela pediu para ela ter também advogado, porque o meu lado, o governo me deu um advogado e o problema está no tribunal agora. E lá no tribunal ela disse o quê? E lá no tribunal, mas ela não conseguiu quando lhe perguntaram, esse senhor não está no teu lado, lhe conhece sim. Ele é quem é Deus, ele é quem é teu. Ele é o filho do meu filho, do pai dos meus filhos. Você tem quantos filhos com ele? Não tem 2. Eu disse, não, 2 são 3. Ele disse 3 porque eu disse, tem um filho que nasceu aqui, o nome dele é Israel. E ele está falando que eu só estou falando bobagem com esse assunto. Para ela, não quero praticar o nome do filho que ele nasceu aqui, porque conforme que ele foi declarar esse filho no outro marido. Então, este marido vai ser convocado? Naquele ponto aí. Este marido, creio que o tribunal vai convocar também este marido, porque vamos mandar para fazer exame de ADN. Exatamente, porque eu falei com o advogado, o advogado disse, não, fica calma, as coisas vão se esclarecer no segundo julgamento, no segunda audiência. E neste momento, que o Manuel está à espera a segunda audiência? Eu estou esperando a segunda audiência. Ok. Eu vou pedir ao tio Manuel para ter mais calma. Eu sei que tudo vai correr bem ao seu lado, porque você está transparente. Estás transparente. Então, Por isso, eu, no meu lado, estou dando um conselho com nossos irmãos angolanos, praticamente, todos os africanos, praticamente, e os angolanos, nesse tipo das coisas que ia acontecer comigo. Eu, para mim, se você quer mandar a sua esposa aqui, não adianta mesmo, não adianta. Em relação conforme que você anda a viver no vosso lar, e a ver como espiritualmente ou fisicamente, conforme que você anda a se partilhar no vosso casamento, no vosso lar, eu, para mim, aconselho para não mesmo a mandar a sua esposa aqui sozinha, porque
Tenho várias tentações aqui, então tenho muita coisa que não dá mesmo a contar, porque aqui ninguém conta essas coisas que nós estamos a contar agora. Ninguém fala isso com os nossos caros irmãos que estão em África, praticamente em Angola. Porque aqui a realidade é outra. E porque seja chegar aqui, primeira coisa é a língua que você não entende. Não entende a língua. Como então você vai fazer as demarchas? Aonde que você vai te mandar aí fazer, a tratar as coisas? E você tem que procurar alguém que pode ter no seu lado para começar a entender aquilo que está te fazendo, a começar a te explicar. É complicado mesmo. Para mim, se você marido quer vir, primeiro o marido pode vir, deixa a sua esposa lá na África. Quando você vai conseguir as coisas, depois você vai chamar a esposa para vir ter consigo junto com as crianças. Você tem filhos. É isso que pode partilhar com o nosso caro, praticamente os angolanos. Muito obrigado, tio Miguel. Caros telespectadores, aqui está falando o tio Miguel, está a aconselhar a todos os irmãos angolanos. Olha o que aconteceu com o tio Miguel. Vendeu tudo em Angola para trazer a família na Europa. Mas a realidade foi outra para com o tio Miguel. A mulher traiu o tio Miguel, a mulher ruinou a vida do tio Miguel. É isso que nós estamos sempre a chamar a atenção. Estamos a aconselhar a nossa comunidade. Quando você acertas alguma coisa com o teu marido, leva-os à sinceridade. O tio Miguel, mesmo assim, via sempre na Europa. Muito obrigado, tio Miguel, pela sua contribuição. Queremos mais pessoas como o tio Miguel ter esta liberdade de explicar, porque cada vez que você está a conversar, a explicar, estás a libertar o seu coração. Tens alguma coisa mais para acrescentar, tio Miguel? Não, por enquanto não. Agradeço para ligar para mim, para dar minha experiência sobre esse país. Então, daí que aquilo que nós, praticamente que eu falei na comunidade, então você tem que levar isso muito, é muito sério mesmo, é muito sério. Ainda vou estou a partilhar mesmo. Acho que cada um ouvir essas coisas tem que se preparar, tem que ouvir, tem que partilhar também nos outros, para não chegar nesse ponto que aquilo que aconteceu comigo. Acho que é isso que eu podia dizer. Obrigado. Ok, muito obrigado. Tchau, tio Miguel. Nos vimos noutra oportunidade. Eu vou trabalhar no sentido, vamos partilhar. Isso vai chegar até a todo angolano. Ok, caros irmãos, esta foi a mensagem do tio Miguel. Muito triste a realidade que aconteceu com o nosso tio.